Amados irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui Pastor Gedeon Júnior, e que alegria estarmos juntos. Glorifica a Deus pela oportunidade de compartilhar com você a palavra dele. Agradeço a minha pastora presidente, Loide Ramos, pelo privilégio e pela oportunidade de trabalho. Agradeço também a confiança do ministério e a você, que me concede um pouquinho do seu dia para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Ontem começamos o livro de Juízes. Foi uma pregação que proferimos no domingo aqui na igreja sede, no dia 16 de janeiro de 2022. E hoje, efetivamente, continuaremos todo o estudo deste livro. Amados, quando pensamos em Juízes, temos que tratar de alguns fatos, obviamente introdutórios. Em primeiro lugar, por que do nome Juízes, né? Este livro, irmãos, recebe o título de Juízes em razão dos homens e da mulher, que, sob a direção espiritual e capacitação de Deus, dirigiram espiritualmente e militarmente e socialmente, bem como politicamente, todo aquele povo no período em que viviam. Na verdade, quem tinha o controle de todas as coisas e estava à frente de tudo era Deus. Daí este período de Israel ser também uma teocracia, né? Teocracia, que cremos que começou desde a época do retirar daquele povo lá do Egito, né? Nós compartilhamos de uma visão majoritária que diz que a teocracia em Israel começa desde o momento em que o povo sai do Egito. Mas é óbvio que Deus utiliza-se também de homens e mulheres para exercer tudo aquilo que tem que exercer, né? E dirigir Israel. Então, quem são esses juízes? Esses juízes não são apenas aquilo que hoje, na modernidade, a gente chama de juiz, né? Hoje, juiz é aquele que termina seu curso de direito, estuda feito louco, tadinho. Passa por um conjunto de provas dificílimas e vai, obviamente, resolver as encrencas que as pessoas por si não conseguem resolver. Então, o indivíduo está brigando com você, está discutindo com você, está tendo problema na vizinhança, você entra com a ação, o juiz vai ouvir o que você disse, vai ouvir o que a outra pessoa vai dizer e vai dizer quem é que tem razão com base nas leis de um país. Agora, aqui, os juízes não eram somente os homens que julgavam as lides, os problemas, as encrencas, os conflitos do povo. Não. Aqui, os juízes são homens, e temos Débora também, esta mulher fantástica, que sob a direção de Deus, dirigiam espiritualmente, militarmente, administrativamente, toda uma sociedade. Obviamente que por trás deles estava o Senhor, né? Numa teocracia. E esse período dura da morte de Josué até a coroação de Saul. Então, os Juízes é um período intermediário de como o povo passou a viver na terra prometida e cumprida por Deus, né? Porque eles ali entraram e, morto Josué, esse conjunto de líderes são aqueles que Deus levanta para que, literalmente, o povo tenha, num momento de dificuldade, uma liderança ali visível, né? E que simplesmente termina quando Saul é coroado, e aí começa um novo período, o período da monarquia. O período da monarquia.
e, obviamente, um período muito grande. A maioria dos autores e intérpretes da Palavra de Deus dizem que foi um período que demorou entre 300 a 350 anos. 300 a 50, no máximo 350 anos de história de Israel. Tá ok? Muito bem. Quem escreveu Juízes? Gente, a metade dos intérpretes da Palavra de Deus dizem que o livro de Juízes foi escrito pelo grande profeta Samuel, que inclusive foi o último dos juízes. Foi o último dos juízes. Agora, modernamente, com os estudos que se estão fazendo, também existe uma grande corrente de que Samuel talvez não tenha escrito todo o livro e que o autor e editor final desse livro tenha sido alguém da época de Samuel, da escola profética de Samuel. Assim, também é perfeitamente possível que o autor desse livro possa ser associado com um dos grandes escritores ali na época da escola de profetas que já existia no tempo de Samuel. Tá? Depois você pode pegar 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 9, você vai ver que existia essa tal escola de profetas. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, não o 9, né? É o 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles, né? Então, você vê que esta expressão rancho de profetas já nos dá a ideia de que existia escola de profetas. É muito interessante. E no meio dessas escolas, né, que eram constituídas por homens simples, mas homens com uma certa instrução, muitos dizem isso e defendem isso, talvez aqui tenhamos alguém da parte de Samuel que dirigia uma dessas escolas e que tenha escrito, o livro de Juízes. Com certeza é perfeitamente possível. Quanto a essa história de escola de profetas, lá na frente a gente estuda um pouquinho mais. Você vai ver que interessante é isso. É fantástico. Agora, independente do autor, vamos ser francos, Deus não precisa determinar de forma específica quem é o autor das suas escrituras. Ele é o grande autor das escrituras, e Juízes foi escrito com propósitos fundamentais para a nossa vida cristã. É como falei ontem na pregação. Dificilmente há um livro tão mais moderno do que Juízes, e você verá conosco a grandiosidade desse livro. Agora, voltando, por gentileza, a todas as questões introdutórias, sabemos que Juízes são esses homens e esta mulher que foram levantados por Deus em momentos de absoluta apostasia e erro do povo, para que o povo se voltasse ao Senhor Deus, porque o povo, recebendo a bênção, não soube viver no momento da bênção. Incrível isso, né? Se perdeu com a bênção do próprio Deus, deixando de lado Deus da bênção, e aí eram espremidos por povos que ali estavam, e quando espremidos e escravizados, gritavam por Deus, e literalmente Deus tinha misericórdia e os salvava. Para quem não conhece, nesse livro nós vamos ter a oportunidade de conhecer novos personagens bíblicos. Você já ouviu falar de Otiniel? Otiniel, pastor? Isso. Eude. Uai, isso é nome de gente? É nome de gente, sim. Eude. Sangar. Ué, mas Sangar não seria o nome de um vinho? Não. Sangar é o nome de um dos juízes. Inclusive, os 3 primeiros juízes foram Otiniel,
Eude e Sangar. Pastor Otiniel, eu não conheço. Eu conheço o pastor Otoniel, que é o filho do pastor Antônio. Isso. Mas Otiniel eu não conhecia. Pois é, interessante, né? Graças a Deus, nós temos o Otoniel em nosso meio, que é uma bênção, né? Venhamos e convenhamos, que homem de Deus. Mas nós vamos estudar um outro sujeitinho chamado Otiniel, outro grande homem de Deus. Agora, Eude, eu não me lembro de ter nenhum Eude no nosso meio, né? Tem, pastor, tem o Iude. Não confunda as coisas. Iude é o filho do Xizó. Iude é o filho do Xizó, tá? Não é Iude, é Eude. Ah, então tá bom, pastor. Então não vou confundir, tá bom? E Sangar. Bem, Sangar, esse literalmente não tem ninguém para que possamos nos comparar, né? Até de forma tranquila, brincando, né, com cada um dos irmãos. Agora, Débora é bastante conhecida. Ah, é Débora que está aqui nesse livro. Isso, Débora está aqui nesse livro. Gideão, né? Quem te fala é Gedeon. O da Bíblia é Gideão. Ai, irmãos, mas me chamam de Gideão toda hora. Eu não sou Gideão, eu sou Gedeon. E pastor, qual é a diferença? Nós veremos lá na frente quando estudarmos, tá bom? Acho que nem tem diferença. Pastor, esses dois juízes eu conheço. Débora e Gideão, já ouvi falar tanta coisa, tanta pregação. Quem vai tratar deles deve ter muita coisa a nos ensinar. Sim, com certeza. Agora, Tola. Você já ouviu falar de Tola? Já, pastor. A própria Bíblia diz que aquele que não crê em Deus é um tolo, né? Então, Tola seria o quê? O feminino de tolo? Não. Por incrível que pareça, esse nome existe. Sério, sério. E Tola foi um dos grandes juízes. Ele era, inclusive, da tribo de Issacar. E nós vamos estudar. Que interessante. Jair, né? Outro grande juiz. Jefité, outro grande juiz. Esse Jefité, pastor, me lembro dele. Já ouvi muita pregação sobre ele. Sério, sério. E não foi ele que fez aquele voto. E vem cá, pastor, me responde. Ele matou ou não a filha? Quem for falar de Jefité, que se vire para nos explicar. Deus tenha misericórdia. Pastor, eu me lembro, porque ele sai para lutar e ele disse que a primeira coisa que ele visse ao voltar, ele ia entregar para o Senhor em oferta, e ele viu foi a filha, né? Ele matou ou não essa menina? É esse Jefité mesmo? Ou eu estou confundindo tudo, pastor? É esse mesmo. E no meio dos pastores, quem foi explicar, que Deus o abençoe. Glória a Deus, né? Meu Deus, mas vai ser muito interessante. Ibizan. Você já ouviu falar de Ibizan? Não, pastor, não ouvi. Então vai aprender muito. Ele era da tribo de Judá. Ele julgou Israel por exatos 7 anos, né? E ele foi uma bênção na mão de Deus. E Elon. Não, pastor, eu não acredito que esse nome exista na Bíblia. É mesmo? Pois é. Vou te contar um segredo, mas fica só entre eu e você. Você conhece a pastora Geise? Conheço, né? O Gedeon de Saias, né, pastor? Sim, é o meu pai de Saias. E olha que a gente não crê em reencarnação. Ok. A pastora Geise, ela diz que se tivesse um filho, colocaria o nome de Elon. Eita, pastor, que interessante. Então, Elon deve ter uma história muito interessante. Sim, eu creio que sim. Nós vamos estudar bastante, não é? Agora, depois de Elon, veio como juiz Abidom, da tribo de Efraim. E por fim, Sansão. Sansão eu conheço tudo. Todo mundo fala sobre Sansão. Sansão é difícil, né? É difícil não conhecer Sansão. Pois é um período de 300 a 350 anos, irmãos, em que Israel foi literalmente abençoado pela vida destes
12 personagens, 11 homens, uma mulher, né? Desses 12 personagens. E é interessante o quanto Deus vai falar ao nosso coração. Então não perca nenhuma aula, não perca nenhum estudo, leia toda a palavra de Deus. E o interessante é que o centro aqui coloque uma coisa no coração. Deus aqui tinha colocado a sua promessa como realidade. Deus fez o impossível. Deus pegou 2 milhões de pessoas e colocou na terra de Canaã. Sustentou esse povo no deserto e colocou esse povo dentro da terra. E aqui eu quero fazer agradecimentos especiais ao pastor Fernando e ao pastor Cristiano e toda a igreja do Pedregal e a igreja de Planaltina de Goiás por todos os estudos lindos em Josué. Que coisa fantástica. Cada estudo, um melhor dos outros, um melhor do que o outro. E diáconos novos, falando muito bem, hein? Diaconisas, que coisa linda, parabéns. Agora preste atenção. Presta atenção, Deus cumpre, Deus coloca seu povo ali dentro. E Deus disse que ele queria ser o rei desse povo, governar esse povo. Mas aí o povo começa a se perder. E aí o povo não consegue entender o que é a teocracia. O povo se perde, não tem mais a figura daquele líder central, daquele homem forte que levava o povo às grandes vitórias, que Josué estava morto. Sim, mas Deus queria ser esse ser entre eles. Ah, mas pastor, ninguém vê Deus. Sim, ele é espírito. Mas por ser espírito não significa que não exista. Ao contrário, existia, estava no meio deles. Sua palavra estava no meio deles. Seu poder estava no meio deles. E olha que eles começam muito bem o livro de Juízes, porque consultaram ao Senhor e consultando o Senhor disse, agora quem vai conquistar o que está faltando conquistar é Judá. E Judá foi e conquistou aquilo que tinha que ser conquistado, pelo menos em grande parte. Mas aí depois começaram a parar de consultar o Senhor. Deixaram de consultar o Senhor, começaram a se afastar, desobedeceram a Deus, e o resultado foi o quê? Escravidão. O resultado foi escravidão. Aí Deus tinha que levantar juízes. E enquanto estes juízes estavam vivos, o povo servia a Deus. Quando esses juízes morriam, o povo voltava à escravidão, porque ia servir os deuses das outras nações. E assim caminha Juízes, o tempo inteiro. É uma gangorra espiritual que gira sempre em torno de quê? Bem, é muito interessante isso, né? Há um termo no livro de Juízes que simplesmente me faz entender o contexto e o roteiro, que é o seguinte: e tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Aí o que acontece? Deus se afasta deles e ocorre, pelo que os entregou na mão de. Aí vem um inimigo. E aí vem, e clamaram os filhos de Israel, e Deus suscitou um libertador. Aí, enquanto esse libertador estava vivo, Deus teve misericórdia e o povo servia a Deus. Mas aí, o libertador morria, e tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. E aí vem a consequência. Pelo que os entregou nas mãos de, aí vem um outro povo escravizando. E aí depois de tanta escravidão, aí se lembram que Deus existe. E clamaram os filhos de Israel, e Deus sucedeu um libertador. Você entendeu a gangorra espiritual que eles viviam? Ora lá em cima, porque tinha um libertador, o libertador morria. Ora lá embaixo, na escravidão. Ora lá em cima, ora lá embaixo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
não entenderam absolutamente nada do que Deus queria e podia fazer na vida deles ali na terra de Canaã. Sabe, é por isso que esse livro é tão atual. Porque muitos de nós vivem nessa gangorra espiritual. Vive momentos lá em cima e depois lá embaixo. Lá em cima e lá embaixo. E lá em cima e lá embaixo. E pensa que a vida cristã é isso. Não, irmãos. A vida cristã não é um momento lá em cima, outro lá embaixo. Um momento lá em cima, outro lá embaixo. A vida cristã é sempre crescendo de fé em fé e de graça em graça. Fé em fé e graça em graça. Fé em fé e graça em graça. Até que cheguemos ao final da carreira e crescemos tanto na presença de Deus, por causa da misericórdia dele, por causa da palavra dele, por causa da obediência, que aí ele só nos toma para ele. A vida espiritual não é como juízes. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. A vida espiritual é crescendo de fé em fé e de graça em graça. É crescendo. Eu estou hoje aqui, amanhã cresço mais um pouquinho. Depois de amanhã, mais um pouquinho. Depois de amanhã, mais um pouquinho. Depois de amanhã, mais um pouquinho. Mas pastor, o que aconteceu? Porque esse povo vivia uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Uai, simples. É só lembrar da pregação de ontem. Porque se levantou uma geração que não conhecia Deus. E toda vez que se levanta uma geração que não conhece a Deus, a Deus. Então, vamos conhecer o Senhor. Vamos crescer. Vamos aprender com cada lição de cada um desses 12 juízes. E de juiz em juiz. Começando por Otiniel. Depois Eude, depois Sangar, depois Débora, depois Gideão, depois Tola, depois Jair, depois Jefté, depois Ibsã, depois Elon, depois Abdon e por fim Sansão. E óbvio, o último de todos, Samuel. Nós vamos, sinceramente, aprender a como não viver uma vida espiritual absolutamente pequena, tacanha e infeliz, que essa vida de hora eu estou lá em cima, hora eu estou lá embaixo, hora eu estou lá em cima, hora eu estou lá embaixo. Não. Nós vamos aprender com esse livro a não viver na gangorra espiritual, mas a viver no crescimento da palavra e do poder de Deus. Então, um grande beijo. Até amanhã. E que Deus te abençoe e que venha juízes, porque será muito bom. A paz do Senhor a todos. Até amanhã.